Amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Inicialmente, agradeço ao convite do reverendíssimo Padre Douglas por estar convosco neste dia, me ausentando um pouco da minha paróquia, diante das solenidades que celebramos esses dias, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, que foi precedido pelas festas de Corpus Christi. E também comemorar hoje aquela profecia que nosso Senhor Jesus tinha feito a Pedro, logo após fazer a confirmação. Hoje é a festa da igreja. Igreja vem de eclesia, que significa os convocados. Pedro foi convocado por Jesus. Não somente naquele dia em que nosso Senhor confirmou: tu me amas, Pedro, mas ele foi convocado agora, na hora da sua Páscoa, a sua passagem feliz, definitiva para a glória dos santos, juntamente com São Paulo, como vimos na segunda leitura. E nisso, amados irmãos e irmãs, nós, igreja militante, nos unimos à igreja triunfante. Na preparação da Santa Missa, o sacerdote, ele reza, que irá rezar na intenção da igreja, em louvor da igreja de Deus Todo-Poderoso, da igreja triunfante, a oferecer os sacrifícios por si e pela igreja militante. Também professamos em nossa profissão de fé, cremos na Igreja Santa, que é o 9º artigo do credo, do símbolo apostólico. Nós somos convidados a hoje nos unir a esta classificação da igreja como una, santa e católica. E da igreja católica derivou a igreja apostólica. Segundo Santo Agostinho, a igreja ela é una e tem um pontífice, que é Pedro. E Agostinho, na sua pastoral, percebeu que as pessoas tinham muita facilidade de acreditar na encarnação. Ou seja, a fé criam em Cristo, que ele se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria, mas que teria dificuldades de aceitar a dimensão física, visível da igreja. E que nosso Senhor queria que a igreja fosse visível, principalmente para evitar a heresia, para evitar que a igreja ela tivesse, podemos dizer, muitas cabeças, mas uma seria apenas o Papa, São Pedro. E nisso nós também, e que a igreja sofreria por isto, como nosso Senhor Jesus sofreu na encarnação, a perseguição de Herodes. Muitos, principalmente os hereges, os pagãos e os excomungados, não aceitam a dimensão visível, a manifestação visível de Cristo na sua igreja. Por isso que Santo Agostinho irá reconhecer que a igreja ela é uma igreja, uma reunião de convocados, aqueles que foram convocados exteriormente, mas também que são convocados interiormente, a fazerem parte não só da comunhão do Senhor, mas principalmente da sua graça. E a sua graça ela é sobrenatural. E esta concepção da igreja convocada, ela irá se diferenciar do simples conceito de assembleia, reunião. Nós não somos uma reunião, uma basileia, uma reunião apenas física. Nós fomos convocados interiormente a fazermos parte do destino da igreja
triunfante. No entanto, estamos caminhando como peregrinos. Depois, com São Pedro, depois desta concepção de igreja convocada, reunida numa convocação sobrenatural por meio do nosso santo batismo, São Paulo irá também reconhecer a igreja como corpo de Deus, casa de Deus, esposa de Cristo. Isto, amados irmãos e irmãs, é uma grande beleza de estarmos na igreja não como simples inquilinos, mas como filhos amados por Deus, e buscarmos na nossa vida, pelo testemunho dos santos, saber que esta fé é a fé que recebemos do próprio Cristo, una no Sumo Pontífice, santa, em nos apropriarmos desta vida na graça, buscando, como rezávamos na comemoração do Sagrado Coração de Jesus, estarmos envolvidos, sentir que nós temos a Deus como Deus que devemos o adorar. No símbolo material do seu coração está o seu amor divino, enlaçado pela coroa de espinhos e transpassado. Nosso Senhor então ostenta a cruz de redenção. E a sua igreja deve também, como seu coração, resplandecer como numa vida de santidade, una, santa e também católica, uma igreja reunida, convocada interiormente, em que Pedro, ele não teve uma missão de evangelizar o mundo inteiro, nem São Paulo, apesar que são os dois pilares da nossa fé, mas de cuidar e zelar das almas que lhes era confiado. Então, meus irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência. Como temos cuidado das almas que a nós foram confiadas? O padre na sua comunidade paroquial e os fiéis batizados em todo o espaço civil, social, aonde nós nos encontramos. Somos convocados, amados irmãos e irmãs, para celebrar a nossa Páscoa feliz, que é a nossa morte diária, tomar a cruz de cada dia, como o nosso Senhor Jesus, ele colocou aquela condição: se não tomardes a cruz de cada dia, não entrareis no reino dos céus. Chegamos até aqui. Daqui Jesus diz: se não tomares a cruz de cada dia. Então, amados irmãos e irmãs, tomar a cruz é a condição sem a qual nós não entraremos no seu reino. Por isso que Pedro teve toda a sua vida, e quantas foram as confirmações dele? Por exemplo, ao ser liberto da prisão, ao chorar arrependido pela sua negação durante toda a sua vida, Pedro então irá confirmar a fé de Cristo, o amor de Cristo em sua fé. Meditou durante todos os anos de sua vida sobre aqueles 3 anos de convivência com o nosso Senhor. Não apostatou, não abandonou a fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos meditar, contemplar nos baluartes da nossa igreja, São Pedro e São Paulo, também que o Senhor nos cumule de santa perseverança, para retomarmos aquele primeiro amor com que Cristo nos chamou, como também chamou a Pedro. Quando eras jovem, tu, Pedro, te cingias e ia para onde querias. Ou seja, a vontade de Pedro ainda não tinha sido convidada para aderir ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo.
não obstante ter meditado muito nas suas palavras. Pedro é o coração humano, que é o coração da igreja, que associado ao coração imaculado da Virgem Maria, aprendeu a viver o silêncio do chamado de Cristo. Quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. São Pedro, então, na hora da sua Páscoa, afirma não ser digno de morrer como seu divino mestre. E a ironia do imperador: tudo bem, não tem problema, damos um jeito, crucifica de cabeça para baixo, ponto e acabou. Então, meus irmãos e irmãs, não há nada de romântico na cruz, mas existe todo um caminho feito de amizade com Cristo. Vamos contemplar a cruz como destino da nossa vocação, mas sem esquecer o caminho de amizade que estamos trilhando com o nosso Senhor Jesus Cristo e que hoje celebramos solenemente. O Senhor nos conceda a graça de perseverar na fé da Igreja una, santa, católica e apostólica. Uma fé que recebemos do próprio coração de nosso Senhor, que quis que a sua igreja também fosse visível, que os homens vejam, possam contemplar. Você pode se esconder numa cidade colocada no cimo de uma montanha, e aqui estamos bem um pouco mais elevado. A igreja, ela pode ser vista dali. É assim, amados irmãos e irmãs, que os homens precisam ver a igreja, como o Santo Padre, o Papa Leão falou. Vamos juntos restaurar a credibilidade da igreja. E como vamos restaurar se nós não mudarmos de vida? Parar de dar tiro no pé, falando dos irmãos, dos próprios irmãos. Dona Daí colocava isto: como a igreja católica está dividida. Isto é terrível, é terrível. Somos uma unidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos louvar a igreja triunfante no Deus Todo-Poderoso e oferecer a nossa santificação, santificando o nome de Deus em nossas vidas, louvando também a nossa igreja militante e reconhecendo em cada dom a graça da predileção de Cristo que convocou-nos a todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.